Vamos lá. Vamos continuar? De manhã, várias pessoas nos perguntaram sobre questões que a gente pode chamar de migração, né? Ou seja, estamos trabalhando com um equipamento, com um satélite, e de repente a gente passa a atuar, a comercializar pacotes, canais de um outro satélite. Esse outro satélite envolve outros equipamentos, os dois não se conversam entre si, envolvem outros pacotes, outros preços, né? E, quer queira ou que não, tem uma base de assinantes significativa instalado nesse outro satélite. Então, o que a gente vai fazer? Vamos chamar tudo isso de política de migração e vamos detalhar algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, Amazonas, né? Satélite. Posição, 61 graus, antena de 60, 90 e 1,5 m. O receptor tem dois, o ecológico e o Mais TV. O LNBF, a gente trabalha com universal, com quádruplo e com otimizado, certo? Otimizado 3LO. Pacotes, 8TV ligado, 8TV+, 8TV Meg e outros. No novo satélite, muda a posição, 40,5. Né? Marinheiro de primeira viagem pode perguntar assim, tá bom, então vai ter que reapontar a antena, né? Daqui a pouco a gente vê isso. Antena, 60, 75 e 90. Receptor, o Mais TV HD. Como é que a gente diferencia os dois receptores do HD? O Mais TV HD para o C6, o Smart Card é atrás. O Mais TV HD para o Amazonas, o Smart Card é do lado. É uma forma de diferenciar, certo? O LNBF, nós vamos trabalhar com simples, com quádruplo, são os mesmos produtos. Então, o LNBF universal simples e o quádruplo, normalmente. E o otimizado 3LO, que se usa lá no Amazonas, não se usa aqui. Esquece, não funciona. Aqui necessita de uma faixa de frequência maior, de frequências de início e de fim diferentes. Então, esquece o LNBF otimizado. O que a gente vai usar para fazer multipontos, vários pontos? Um produto que se chama multiusuário. Agora vamos ver até a configuração dele aqui. O que mais? Pacotes. 8TV livre, 8TV start, o mix e o total. Então tem essas diferenças todas aí que a gente tem que entender direitinho e adequar no nosso dia a dia. Como é que a gente vai adequar? Vamos lá, primeiro assunto, sobre a migração de clientes, né? Quando eu falo clientes aqui, estou falando consumidor final, tá? Então, primeira informação, não haverá migração de base de assinantes. Então, nós não vamos pegar a base do Amazonas, mandar uma cartinha para eles e falar assim, a partir de amanhã a gente vai reapontar a sua antena. Não vai ter isso. O cliente está lá, o produto é um produto nobre, não é nenhum fusquinha, certo? Tem HD, inclusive, tem os melhores preços do mercado. Então, a princípio, a base continua funcionando. Nem a gente vai ficar cutucando com vara curta, certo? A base vai continuar funcionando. Então, o cliente fica exatamente como está. O que mais? Clientes do Amazonas continuam com seus sinais, seus equipamentos e seus pacotes. Nada muda. Tá? Nada muda. O que mais? Clientes novos receberão sinais do C6. E para isso deverão adquirir equipamentos e pacotes específicos. Então, a partir do dia 10 de abril, a área é uma área de C6. Pronto. O que eu vou vender? Equipamentos para o C6. O que eu vou vender? Pacotes para o C6. Daí, naquela área, o vendedor tem que esquecer do Amazonas, né? Porque a área se tornou uma área C6. Vamos chegar lá, uma coisa de cada vez, né? O que mais? Quando uma região se tornar C6, a grande maioria vai acontecer isso dia 10 de abril, vamos usar a palavra aí chavear, né? Quer dizer, quando nós chavearmos uma região, não poderemos mais criar novos contratos
e nem novas habilitações para o Amazonas, salvo para pontos adicionais. Então, vamos pegar a região lá de Fortaleza. Hoje é Amazonas. Amanhã ela se torna, dia 10 se torna uma região C6. Né? Então, chaveou, pronto. A partir daquele minuto que chaveou, né? Dia 10 de abril, a partir daquele minuto, não se faz vendas de contratos novos, nem habilitações. Então, se o instalador no dia anterior deixou uma habilitação agendada, ferrou. Não dá para fazer habilitação mais. Ele pode ter feito uma venda no dia anterior, mas não instalou. Então, não dá para fazer habilitação naquele dia mais. Chaveou, não dá mais. Salvo ponto adicional. Então, ponto adicional pode continuar vendendo. Por quê? Porque o contrato já existe no sistema. Certo? Então pode continuar. Assistência técnica. Vai precisar trocar? Normal. Continua tudo normal. Por quê? Porque o contrato já existe no sistema. Entendido por enquanto? O que mais? Logo, já que as coisas não se misturam, tem um divisor de águas aí que é o dia 10 de abril, né? Então, não precisaremos fazer reapontamento de antenas. Muita gente perguntava isso, né? Vamos reapontar a antena? Vamos reapontar a antena? Não, não vamos ter esse trabalho. Correto? São diferentes, são satélites diferentes, mas a gente vai deixar a base do jeito que está. Correto? Entendido? Vamos lá, vamos continuar. O cliente do Amazonas que quiser assistir os canais do C6 deverá comprar equipamentos e fazer um novo contrato. Ah, mas o meu cliente viu propaganda, viu folheto, entrou na minha loja e viu eu falando para um outro vendedor, como é que eu faço? Faz uma nova venda. Tá? É uma nova venda. Na verdade, é uma tecnologia nova, é um produto novo, um serviço novo que começou. Né? Eu estou sujeito, isso acontece em qualquer segmento do mercado. Com carro, com celular, né? Sempre tem um dia que é um divisor de águas. Ah, passei do analógico para o digital. Sempre tem divisor de águas, né? Principalmente porque esse cliente não recebeu o produto em comodato, ele comprou esse equipamento, correto? O que mais? As novas Globos, elas só entrarão no C6, não no Amazonas, as novas, né? Na verdade, no Amazonas nós temos 13, é isso? No C6 terão as 13 que estão lá no Amazonas, mais 30, 43. Né? Logo, um cliente adquiriu um equipamento para o Amazonas, numa região não Globo, não terá Globo após o chaveamento. Né? Então, quer dizer, se ele adquiriu o equipamento para o satélite Amazonas, chaveou como satélite Amazonas, e a área vai se tornar uma área Globo, ele não vai ter Globo, certo? Então, para ter Globo, para ter as 30 novas Globos que a gente está falando, tem que ter equipamento para o satélite novo, para tecnologia nova, certo? Então, eu não posso falar para o cliente que hoje já tem Globo, lá no Ceará, lá em Fortaleza, por exemplo, já tem Globo, já tem equipamento. Ah, com esse equipamento aí, você vai passar a ter Globo, porque a Globo entrou no line-up da Oi. A Globo entrou no line-up da Oi no novo satélite, não no Amazonas. Certo? Essa talvez seja uma das coisas que mais vai pegar. Né? Não haverá troca de equipamentos, nem de pacotes, nem abertura de Globo ao chavearmos uma região de Amazonas para C6. Apenas para vendas novas e novos contratos. Quer dizer, estou reforçando o que já falamos. Né? Então, não se troca equipamento, não se troca pacote, ou seja, continua como está. Os sistemas não se conversam, os equipamentos não se entendem, os pacotes não se entendem. Correto? Então, essa é a postura da Oi frente à migração, né? Tinha outras formas de fazer? Com certeza. A empresa analisou, obviamente que ela procurou analisar a questão melhor custo-benefício, né? Ela não interpreta o Amazonas como um produto obsoleto, não é essa a interpretação, pelo contrário,
Se fosse, a gente estaria mentindo, a gente está vendendo ele até hoje, né? Então, essa é a postura da empresa hoje. Isso pode mudar? Pode. Empresas que passam por processos parecidos, ela tem uma política no início e conforme as coisas acontecem, pode ter alterações. Não é promessa, não é nada, são conjecturas, mas pode acontecer, né, Bruno? Pode ou não? Então, o que mais? Então, qual é o início do funcionamento do C6? De uma hora para outra aí, entre hoje e amanhã, o pessoal do comercial vai estar falando com vocês para fazer os primeiros saturamentos de equipamentos. Então, na média, esses primeiros equipamentos chegam para vocês dia 9. Então, a gente resolveu instituir a data de 10 de abril como a data para começar. Por quê? Porque na hora que a gente institui e muda o sistema, não dá para voltar mais atrás. Mudou o sistema para C6, não dá para abrir contrato novo no Amazonas. Correto? Então, todo mundo tem que estar preparado. Não deu tempo de fazer treinamento para todo mundo. Tudo bem, mas pelo menos os lojistas têm que ter um aviso. É claro que a Elsys está se preocupando em fazer todo um material de comunicação, desde e-mail marketing, site, FAQ, SMS, mas a gente conta com vocês para também multiplicar essas informações, né? Para que todo mundo, inclusive o consumidor final, fique sabendo. O ambiente oficial para o consumidor final ficar sabendo é o site, né? Então ele vai entrar lá no site, vai ver um infográfico lá, explicando com menos palavras, de uma forma mais direta, tudo isso que nós falamos, né? Então pronto, 10 de abril. Para todo o Brasil, com exceção de Blumenau, RBS de Blumenau, RBS Porto Alegre, Globo do Rio de Janeiro, TV Rio Sul de Resende, TV Gazeta de Vitória, TV Globo de Belo Horizonte, EPTV do Sul de Minas em Varginha, a de Juiz de Fora e a TV Bahia de Salvador. Então essas áreas, por hora, né? Por hora, elas continuarão com o Amazonas. Na verdade, o que a gente está fazendo? A gente vai pegar o estoque excedente dessas áreas, o estoque remanescente do Brasil, né? E usar nessas áreas, estoque de equipamentos novos e usar nessas áreas, correto? Até esse equipamento ficar bem próximo de zero. Na verdade, a gente tem que pensar, todo mundo tem que pensar em ter que deixar uma quantidade de equipamento para quê? Para assistência técnica e para ponto adicional. Porque ponto adicional vai existir sempre. Certo? Essa é, de novo, o principal critério disso tudo. Custo-benefício para todo mundo que está no projeto, né? Para Oi, para Elsys, para o distribuidor, para o lojista e para o consumidor final, né? Então, o critério de atuar com C6 não foi Estado. Não é. Ceará vai funcionar. Espírito Santo não vai. O critério foi áreas Globo, né? Então, quando eu falo aqui que é RBS de TV Blumenau, a região de Blumenau que pega a Globo Blumenau é que por hora fica com o Amazonas. Mas todo o estado, entre aspas, o resto do estado de Santa Catarina, que é a maior parte, né? Ele já começa com o C6 imediatamente aqui no dia 10 de abril. Certo? Com isso, gente, nós podemos criar dois conceitos aqui, né? Esse conceito a gente vai usar nesse período, diria, no mínimo até agosto, né? Que é o conceito de parcialmente C6 e totalmente C6. Então, tudo que é verde aí no mapa, tudo que está com a cor verde, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, a parte do Nordeste aqui do Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe. Então, tudo que é verde é totalmente C6, ou seja,
começa dia 10 de abril, certo? E tudo que é amarelo, ela é parcialmente C6, ou seja, tem alguma região dentro dela. No caso da Bahia tem uma, no caso do Espírito Santo tem uma, no caso do Rio de Janeiro tem 2 regiões, no caso da Bahia de Minas tem 3 regiões, Santa Catarina tem uma e Rio Grande do Sul tem uma, onde por hora, até agosto, vai ficar com Amazonas, certo? Segura mais um pouquinho, tá? Só terminar um conceito aqui, daí eu abro para a pergunta. Muito bem, com isso, a gente entende melhor através desses mapas aí. Aqui, por exemplo, é Minas Gerais. Então, essas regiões aqui, né? Essas regiões que estão divididas aqui, tudo que é verdinho é C6. E onde já tinha globo, que é em Belo Horizonte, Juiz de Fora e Varginha, por hora fica Amazonas. Correto? Então isso vale para Minas. A segunda exceção, Espírito Santo. Espírito Santo, quem continua com Amazonas? Por enquanto a região de Vitória, né? Quando eu falo região de Vitória, não é a cidade de Vitória, né? É uma região com 15 cidades. Quando eu falo a região de Varginha, não é a cidade de Varginha, é uma região com 143 cidades, né? Região de Juiz de Fora, uma região com 106 cidades. Região de Belo Horizonte, uma região com 182 cidades, né? No caso do estado do Rio de Janeiro, então se mantém lá, a sede é em Resende, mas são 25 cidades, e o próprio Globo do Rio de Janeiro se mantém por enquanto com o Amazonas, mas a região de Nova Friburgo, de Campos e de Cabo Frio já passa automaticamente para o C6, né? No caso do Rio Grande do Sul, é o estado com o maior número de regionais. Aonde que a gente tinha Globo no Amazonas? Na região de Porto Alegre, 90 cidades. Então todas as demais regiões já fica com o C6, né? Presta bem atenção, tá, gente? Eu não estou dizendo que eu tenho Globo em todas essas regiões. Eu estou dizendo que a gente vai atuar com C6. Onde tem Globo e não tem Globo, a gente explicou num outro quadro, num outro slide, certo? O papel aqui a importância desse slide aqui é mostrar a atuação com C6 e com Amazonas, não falar de Globo, né? A gente só aproveitou o mapa da Globo. E Santa Catarina, olha lá, região de Blumenau. Não é só Blumenau, são 57 cidades. Então continua vendendo equipamento e pacote do Amazonas. Todas as demais, C6, a partir do dia 10 de abril. Certo? Muito bem, e por fim a Bahia. São 139 cidades. Na verdade está aqui a capital, mas ele joga o sinal para o interiorzão também, não é só lá para a capital. E com isso forma um grupo de 139 cidades que vão receber o sinal do Amazonas, continuam recebendo, e as demais passam a receber o sinal do C6. Combinado? Com isso, o que falta responder, quando a gente fala de migração, é a questão do estoque, né? E para o estoque a gente tem que tratar de duas formas diferentes. Verdinho é a região totalmente C6 e amarelo é a região parcialmente C6. Então como é que a gente vai interpretar a questão do estoque remanescente, né, para as áreas que são totalmente C6? O início das habilitações e a 10 de abril, já falamos. O estoque remanescente no lojista. Qual que é a ideia? Começa dia 10, não é isso? Dia 11, vocês começam a recolher esse estoque do lojista para vocês, distribuidores, né? A ideia é que volte para vocês, certo? Muito bem, estoque remanescente no distribuidor. Vocês vão devolver para a Elsis o frete por conta da Elsis, né?
esse produto, gente, não deve ser misturado com outras coisas e nem com itens de assistência técnica, né? Para não dar confusão, certo? Na verdade, e outra coisa, vocês têm que devolver em condições de venda. É um produto de prateleira. Ah, mas o meu lojista, ele tirou um controle remoto. Ele tirou um controle remoto porque ele precisou para atender um cliente e eu autorizei. Tá bom, mas a gente vai ter que deixar nesse estoque todo aí uma certa quantidade para assistência técnica e para ponto adicional, não vai? Então, não devolve esse item como equipamento novo. Devolva ele separado como item de assistência técnica. A gente vai continuar com a prática de assistência técnica. Vai chegar na empresa, a gente vai ver, vai trocar. Hoje é trocado, né? Não vai consertar, é trocado o equipamento. Só que interpretem eles como item de assistência técnica, não como item de devolução para revenda de novo. Certo? Estoque para assistência técnica, ponto adicional, tem que deixar reservado, tem que não devolver. Então vamos imaginar que no dia 11 de abril vocês começam um processo de recolhimento. Passou lá, ou ligou para perguntar a quantidade, não sei, cada um vai ter que definir a sua logística. Vamos imaginar que um lojista fala aí para você que tem 10 equipamentos lá, né? A princípio nós estamos falando só de receptor, né, gente? 10 receptores lá. Ele tem que reservar alguma coisa para ponto adicional, porque aquela base dele instalada vai precisar de ponto adicional, não é muito, mas precisa. E ele tem que reservar uma quantidade para assistência técnica no futuro. Se perguntar esse número para mim ou para o Yuri, eu acho que não vai saber responder. Eu acho que a gente não vai saber responder. Por quê? Depende da base, depende da própria experiência do lojista. Eu acho que esse feeling, né, de quanto reservar é muito mais dele do que da gente, né? Que mais? Data limite para devolução do distribuidor. A gente gostaria muito, mas muito, muito mesmo, que vocês nos devolvessem isso até dia 30 de abril. Né? Ou seja, é uma operação de guerra. Né? Fazer a coisa rápida, deixar nada para trás e já resolver, e mesmo porque esse produto ele vai transformar em crédito para vocês. Né? Esse produto tem que ser devolvido com nota fiscal. Né? O Yuri vai fazer, né, Yuri, um documento detalhando isso nos próximos dias aí, acredito que essa semana ainda vocês recebam, para não dar assim nenhum errinho de devolução. Por exemplo, produto que foi faturado pela Elcis Valinho tem que ser devolvido com nota para Elcis Valinho, os ecológicos, não é isso? Produto que foi faturado por Manaus tem que ser devolvido com nota, devolução para Manaus. Certo? São logísticas diferentes. O produto SD ele vai para Valinhos, o produto HD ele vai para Manaus. A questão fiscal, gente, não dá para quebrar galho, né? Ela tem que ser muito bem respeitada. Então, para evitar qualquer errinho de procedimento aí, o Yuri depois documenta isso e vocês façam essa devolução com base nesse documento que ele fizer. Correto? E, obviamente, que... Fique à vontade. Não está legal isso aí? Não, está trocando a bateria. Pessoal, eu preciso de uma atenção especial com vocês. Naquele ponto ali embaixo, ó, que é para devolver apenas equipamentos novos. Tá? A nossa logística me informou o seguinte, Yuri, se algum distribuidor mandar junto dos equipamentos novos, equipamentos que não são novos, ou faltando itens, infelizmente o lote inteiro vai ser devolvido e aí o transporte vai ser por conta do distribuidor.
Então, isso é um ponto de atenção extrema. Eu preciso que o proprietário tenha uma atenção especial nisso. A hora que for devolver, verificar se realmente os equipamentos estão novos, em condições de venda. E aí sim, emite a nota na quantidade certa que você está devolvendo e manda para nós. Caso, eu vou repetir, hein? Se chegar equipamento que já foi utilizado, fora da caixa, faltando algum item, faltando a fonte de alimentação, faltando controle remoto, esse lote inteiro vai ser devolvido, porque não dá para tirar da nota fiscal apenas um produto que está inconsistente. Infelizmente não dá para fazer isso, e aí vai ser retirado, né, o lote inteiro e devolvido para o distribuidor, e a partir desse momento aí o frete fica por conta dele. Então, para evitar prejuízo na empresa de vocês, por favor, você multiplicador, confira se esse lote está indo certinho para nós, porque a gente vai receber como devolução e vai comercializar nas áreas que estão abertas com a Globo. Então, ele precisa estar em condições de utilização. Tá? Igual o Fortes falou, quero mandar o equipamento de assistência técnica. É outro lote, outra nota, não mistura. Não mistura. Aqui é o lote de equipamento novo, é devolução. Aqui é o lote de assistência, eu vou mandar como nota para conserto. O lojista devolveu. Está faltando caixa, está faltando coisas na caixa, você aceitou. Tá bom, depois você entende com o lojista, mas interpreta aquela caixa como uma caixa de assistência técnica. Ah, mas é novo. Não adianta devolver como novo. Nós não vamos precisar reservar para assistência técnica? Vamos. Então, guarda aquilo para assistência técnica. Certo? Já que eu abro para perguntas. E por fim, gente, é óbvio que isso vai ser ressarcido, né, na forma de desconto em produto. Ou seja, próximo pedido, recebeu na empresa, a área de recebimento validou junto ao comercial, automaticamente o distribuidor tem o crédito. Distribuidor com lojista, essa logística está com vocês, esse controle de recebimento, né, e de ressarcimento é com vocês, certo? Não é com a gente. A gente vai acertar os detalhes com vocês, distribuidores, com a empresa de vocês. Entendido? Muito bem. Daí, tem uma segunda situação. Então, nas áreas parcialmente C6, né? Wagner, fala para mim uma área parcialmente C6. Mas, Minas Gerais. Dentro de Minas Gerais, quais são as áreas? São 3. Não entendeu? O que a gente está chamando de área parcialmente C6? É a área onde vai continuar com Amazonas. Então, sul de Minas e Belo Horizonte, certo? Lá na Bahia, qual vai ser essa área? Lá na Bahia, qual que é a área parcialmente C6? Onde pega a Globo Bahia. Onde pega a Globo Bahia. Certo? Espírito Santo, cadê o pessoal da Baza? Cadê o pessoal do Pastore? Espírito Santo, qual é a área parcialmente C6? A área de Vitória. São 15 cidades lá no Espírito Santo. Correto? Então, nessa área, o que vai acontecer? Vocês vão devolver equipamento para Elcis agora? Tem lógica? Não tem. Então, vocês vão continuar vendendo, certo? Ah, mas tem lojista dentro dessa área, dentro do estado do Espírito Santo, dentro do estado de Minas, que não vai precisar mais desses equipamentos. Então, vocês recolhem esses equipamentos e, obviamente, vendem dentro da área que vai precisar dele, né? Então, a gente não vai fazer essa logística do distribuidor para frente, né? Então, vamos lá. Habilitações para Amazonas, continua a data prevista com os receptores ecológicos e o Mais TV, certo? Estoque remanescente no lojista será recolhido e remanejado pelo distribuidor. O lojista que está na área de Amazonas continua, mas o que está na área C6, ele tem que pegar esse material de volta e vocês administram isso, né? E o estoque remanescente no distribuidor, mesmo que vocês tenham pego lá do lojista,
segura para vocês, né? E vão vender, né? E continua o processo de venda dentro da região. Isso foi feito justamente para a gente abaixar o nível de estoque no mercado e o projeto ser bom, essa fase de migração ser bom para a Oi, ser bom para a Elce, ser bom para o lojista, para o distribuidor e para o cliente, para todo mundo. Entendido? O que o Gonçalves vai comprar? Ele tem que comprar equipamento para o C6, tem que usar o equipamento remanejado dentro da região da Bahia. Obviamente ele vai ter que comprar algo, pode ser que ele tenha que comprar alguma coisinha também de Amazonas. Vai comprar, certo? Porque continua, a coisa vai até julho, né? A ideia de mudar a área é agosto. Pode ser que chegue em agosto, gente, a gente tem que falar assim para vocês, olha, não dá ainda para mudar todas essas áreas. Então essa vai mudar, mas essa outra vai continuar mais um mês, mais 2 meses. Não sei, pode ser que aconteça isso. Ou ao contrário, que é a nossa expectativa maior, que de repente até antes de agosto a gente fala assim para vocês, olha, vamos ter que passar para o C6 já, tem que chavear já, que não dá para esperar agosto de 2014. Essa seria o melhor dos mundos, quanto antes. Para isso, por isso que a gente não pode tirar o pé nessas áreas da venda de pacotes e de produtos, de equipamentos para o Amazonas, né? Mesmo porque não é um produto obsoleto. O que a gente fez é melhorar, o que a Oi fez foi melhorar, mas não porque estava obsoleto, né? A Elces não vai deixar ninguém no prejuízo, ou seja, ninguém vai ficar numa região com estoque de um satélite que não vai poder ser utilizado. Isso se tornaria um prejuízo. A gente está preocupado com isso e vocês não vão passar por isso. Tá bom? A gente está se organizando para que isso não aconteça. Agora, vamos pensar junto, né? Se você tem um lojista numa área, está com 2, 3 equipamentos lá, poxa, pede para ele ficar com esses produtos lá, porque ele vai precisar ou para ponto adicional ou para manutenção. Se ele devolver para você e depois precisar para manutenção ou para ponto adicional, você vai ter que gastar frete de novo para mandar para ele, entendeu? Então você tem que avaliar muito o que ele tem lá. Se ele tiver pouca coisa, trabalha para ele fazer uma campanha com ponto adicional, para vender isso para quem já está na base, porque o ponto adicional, mesmo depois dessa migração do dia 10, nas áreas que está no satélite novo, ele ainda pode habilitar pontos adicionais para clientes que já estão na base, tá certo? Então isso é possível. Inclusive para assistência técnica também. Exatamente. Tem que manter, né? É obrigatório até para assistência. E a assistência é complexa, porque imagina que ele devolve tudo, 0 estoque. Aí ele gastou com frete para mandar para vocês. Aí de repente ele precisa para assistência. Vai gastar de novo para o equipamento voltar para ele? Não compensa isso. Tá? Então tem que falar isso com o lojista. E tem um detalhe, eu sempre acreditei numa coisa na minha vida, como vida pessoal também. Não há males que não levam para o bem. Não existe males que não levam para o bem. Dependendo da maneira como encarar a situação. Vocês querem ver? Vocês acham que isso é um problema? Vocês acham que quem vai devolver equipamento vai comprar, ele vai devolver, ele vai substituir, né? Ele vai comprar mais ou menos do outro, do novo? Muito mais. Muito mais, né? E vem cá, se a gente vai lá entregar muito mais, na volta devolve, faz qualquer coisa. Quer dizer, já está indo para levar um, traz de volta outro, mas aproveita para vender muito mais. E ele tem que manter lá para ponto adicional, que é uma excelente oportunidade, e para manutenção. Tem que fazer o cálculo, cada um, para ver quanto que ele tem que manter, porque isso é oportunidade de negócio. Tem 3 oportunidades: assistência técnica, manutenção, assistência técnica, né? Ponto adicional e vender muito mais. Na hora que vai fazer a entrega da um, traz de volta o outro. Então não tem problema. Aliás, só tem vantagem. O que você está falando é oportunidade. Tem muitos distribuidores que ele faz a rota, ele faz a entrega dos produtos. Então, nesse caso, o custo de frete é mínimo, já está incluso aí na própria visita da venda, né? Só para deixar bem claro isso. Não precisa você deslocar um carro da tua empresa para ir lá buscar esses produtos só. É isso que o Cavião quer falar.
Espera para recolher depois do início da venda, já faz a venda e traz. Não vai fazer esse processo de logística sozinho, porque isso é prejuízo para vocês. Os ecológicos são produtos, para os novos isso, tá? A linha ecológica são produtos que já foram utilizados, passam na nossa triagem e voltam para o campo. Às vezes, nesse processo, o equipamento já foi habilitado, a Oi não limpou o histórico, coisa do tipo, mas isso não é problema. Isso hoje se resolve na central com muita rapidez. Tá bom? Pessoal, alguma outra pergunta? Por exemplo, pensem do ponto de vista de consumidor final, né? Pense que tipo de pergunta o consumidor final pode fazer lá na loja. Eu acho que é super importante a gente estar alinhado com o discurso, né? O cara comprou no dia 9 um Amazonas, dia 8 um Amazonas, né? Comprou, habilitou HD, no outro dia, sei lá, ele voltou para comprar um suporte de televisão na sua loja e vê lá, propaganda lá, pegando a Globo aqui na minha cidade, né? Você pode parecer uma coisa errada, né? Mas não é, correto? E é assim no mercado, com qualquer outro tipo de produto, com qualquer outro tipo de tecnologia. Sempre tem o dia do divisor de águas, né? Que a coisa muda e você tem uma promoção nova, você tem um produto novo, você tem um lançamento. Então pense em perguntas que o consumidor pode fazer para o lojista e vamos falar a mesma língua, né? A postura não pode ser a Oi que mandou, a Oi que disse, a Elsys que falou. Não, a gente está entendendo que o que a gente está passando aqui é o melhor modelo do ponto de vista custo-benefício para a Oi, para a Elsys, para o distribuidor, para o lojista e até mesmo para o consumidor final. Se o consumidor, pessoal, olha só, consumidor está com o Oi TV ligado e de repente já ia comprar um outro equipamento e virou a chave para o C6. Ele pode comprar um novo equipamento do C6. Detalhe que ele vai precisar de uma outra antena, cada receptor vai ficar apontado para um satélite, mas não é impeditivo para ele ter 2 sistemas na casa dele, tá? Não, é uma decisão do consumidor, depende do que ele quer. Às vezes ele comprou um para o quarto, não precisa de programação, ou quer fazer a assinatura de um pacote. Pessoal, o satélite é novo, não é? Alguém já instalou um equipamento aí? Desse satélite novo? Não. Aquele footprint que a gente mostrou é o footprint que a Oi nos passou com base em estudo muito mais teórico do que prático, tá? Uma dica legal, Salinha, eu até vou pedir sua ajuda lá, ok? Nas áreas que vocês estão vendo que existe uma divergência, poxa, mas aqui a Sky, é claro, trabalha com 60 e a gente está sendo recomendado a 75. É uma recomendação. Detalhe, pessoal, o valor muda para o consumidor final? Não. Então, talvez essa antena seja interessante para ter um sinal mais forte e evitar uma reclamação que vocês já ouviram. Ah, a minha Sky, quando começa a chover, perde o sinal. A minha Claro tem problema de recepção. Se você tiver com uma antena um pouco maior, que não é muito maior, é um pouco maior, você tem uma segurança maior de sinal também para esse consumidor. Agora, uma dica, tá? Se você instalar numa região, igual lá, Salim, instalou lá uma antena de 60 e no medidor do nosso equipamento, que tem a graduação de vermelho ao verde, se ficar verde, der um bom sinal, ok, a gente pode trabalhar. O que não pode acontecer é você não conseguir um sinal forte nos transponders do receptor com uma antena de 60, porque senão esse cliente vai reclamar de qualidade de sinal, principalmente na época da chuva. Então aquele footprint, vamos botar assim, ó, é um footprint ideal para que a gente tenha um sinal com a super qualidade e nunca tenha problema. Mas, e outra, o consumidor não vai pagar mais caro por isso, ele vai pagar o mesmo valor no Brasil todo. Então você avalia, tá, Salim? Se isso foi um impeditivo de venda e você conseguir um bom sinal, nos orienta lá, porque a gente pode trabalhar dessa forma. Yuri, deixa eu complementar essa questão. Sim. Gente, a engenharia da Oi nos premiou com esse footprint, né? Obviamente que a gente está aderente, vai seguir. Isso. Agora, a própria engenharia, a própria Oi também é receptivo à análise de campo. A análise de campo é super importante.
Só que a coisa tem que ser bem estudada, né? Ou seja, quando você vai fazer uma análise de uma antena na região, façam dos dois modelos, da de 60 e de 75, meçam os níveis que vocês estão conseguindo. Vocês não tiveram a oportunidade ainda de entrar no detalhe ali do medidor, mas ali mede tanto na forma de bar graph, como o nível em si, a relação sinal-ruído mesmo do sinal. É medição assim precisa aquilo ali. Então meçam isso, né? Meçam em várias condições, ou seja, em vários transponders. E se a gente começar a alimentar a Oi de informações de campo, eu tenho certeza que a própria Oi vai mudar de opinião, vai mudar de posição, tá? Até porque do ponto de vista de publicidade, do ponto de vista de comercialização, é muito melhor vender um sistema de 60 do que um sistema de 75 ou de 90. Olha lá, Fortes, ó. A gente deixou aqui, ó, proposital para vocês verem, ó. Se o sinal não estiver adequado, olha a barra de baixo ali, ó, tá no limite entre o amarelo e o verde. Se ficar amarelo, tá vendo, ó? Se fosse uma antena aqui, né, a gente deixou assim para vocês verem que existe essa variação. Mas o ideal é que esteja acima de 60 ali. Se você não conseguir esse sinal... E outra coisa, ó, não é só aqui. Em outros transponders isso muda. Quer ver só uma coisa aqui, ó? No mínimo em 3, né? Ontem eu fiz essa medição. Ó, esse aqui é o mais fraco. É o que dá um sinal mais... Ó, você precisa medir em vários para você ver como é que está o sinal. Se o sinal estiver adequado na maioria, beleza, você está com uma boa instalação, antena correta, você vai ter um sinal interessante para trabalhar. Só que existe variação de um transponder para outro. Ó, esse já está lá em cima. Ó, primeira coisa. O Amazonas é um footprint, lembram? Não pode confundir. O Amazonas é um footprint, tem um nível de sinal em cada região. O C6 é outro satélite, outro apontamento, outro nível de sinal. Então precisa fazer essa avaliação. Não é porque lá era 90, a gente recomendou 75, que vai ser melhor ou pior, tá? Estou dando um exemplo de tem que analisar nesse satélite atual. Mas, por exemplo, o teu cliente tem estoque de antena de 90 e quer utilizar para o C6, tem uma regrinha em antena que fala assim: você pode usar uma antena maior numa região de antena menor, mas não pode fazer o contrário. Entendeu? Então, se você tem uma antena de 90 e quer instalar no C6, e se lá é indicado 75, pode usar, não vai ter problema nenhum. A gente vai vender o kit para vocês sempre, o kit, quando adquirir o kit, não a antena, tá? Quando vocês comprarem com a gente o kit, o valor vai ser aquele que eu passei lá para vocês. Quando comprar o receptor separado, também vai ser aquele valor que eu passei para vocês. Você lembra o preço do kit? De 300 a 310. Do receptor, 200 a 210. O que nós não vamos mais fornecer, nem vai ter desconto, é só antena avulsa. Antena sozinha não tem subsídio da Oi. Tá? Ou é o kit ou é o receptor. Subsídio da Oi, só para vocês entenderem, é em cima do receptor, o valor é de R$100, e as antenas vão ter variação de preço, mas sempre para casar com o valor final, quando for kit. E a gente vai comercializar o tamanho correto para cada região, conforme a Oi indica. Tá bom? Essa é a regra. Tá bom? Se você comprar só o receptor, vai ter o valor fixo, que a gente colocou ali. E se comprar o kit também, é o valor que foi passado. Né? Então, assim, a gente não vai vender antena separado, ou essa questão, justamente para não estragar o mercado. Tá? Agora, é claro, o que você está falando, vocês compraram um receptor no valor que a gente passou e juntou esse receptor a uma antena inferior. Pessoal, a gente recomenda os materiais homologados. Vocês sabem disso e a gente controla e acompanha a qualidade. Tá? Se você fizer isso e fugir desse preço, vai cair na mesma questão que a gente comentou. O kit tem que ser... O kit, independente da antena, tem que ser comercializado naquele valor que a gente passou, de 300 a 310. Tá? Pessoal, de novo, a regra é: a gente não quer guerra de preço entre vocês e também não quer que os lojistas sejam prejudicados com materiais de baixa qualidade. Tá? Seguindo isso aí, tá tranquilo.